A gente volta a falar então com o Felipe Barros, que é deputado federal pelo Paraná, do PL do Paraná. Deputado, o senhor, além de parlamentar, também é advogado, né? Eu gostaria de saber, legalmente falando, as frentes dos quartéis aí são um bom lugar para essas manifestações? Pedir uma intervenção militar e diante do que a gente já passou aqui no Brasil, com uma ditadura militar, é uma forma sensata para reagir a um governo que não agrada? Cláudia, em primeiro lugar, nós temos que entender a motivação dessas pessoas, a motivação de todo o povo que está nas ruas. E a motivação é muito clara. É fruto de um processo eleitoral parcial, fruto de um processo eleitoral em que o juiz do jogo visivelmente manipulou o jogo para chegar em determinado resultado eleitoral. E quando eu falo manipular, eu estou me referindo às inúmeras decisões judiciais tomadas em favor do Lula em detrimento ao presidente Bolsonaro. E também é fruto de algo que nós debatemos bastante aqui, inclusive na Jovem Pan, a falta da auditabilidade do voto. O eleitor não é fiscal de seu próprio voto quando nós falamos em urnas de primeira geração, que são as urnas que nós utilizamos no Brasil. Se nós tivéssemos aprovado no passado a impressão do voto, o voto impresso, a PEC 135, ao qual fui o relator, eu tenho certeza absoluta que qualquer dúvida que se levantasse, bastaria fazer uma recontagem dos votos e pronto, já não haveria mais o que fazer. Como nós temos um sistema que ele é inauditável, ininteligível para grande parcela da população, nós chegamos a essa situação. As autoridades foram avisadas. Quando eu fui relator, eu conversei pessoalmente, inúmeras vezes, com diversos ministros do Supremo Tribunal Federal, falando, olha, gente, independente do resultado da eleição, é necessário que o eleitor se convença do resultado da eleição. O que não tem acontecido em decorrência de tudo isso que nós falamos aqui. Um processo eleitoral marcado pela manipulação, um processo eleitoral em que o eleitor não é fiscal de seu próprio voto. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, numa democracia qualquer manifestação, ela é legítima desde que não haja violência, desde que se respeite o direito de ir e vir das pessoas, desde que se respeite os direitos constitucionais básicos. Agora, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de exprimir suas ideias, elas são sempre liberdades constitucionais que precisam ser respeitadas. Se são na frente de quartéis, se são na frente de qualquer outro local, isso pouco importa. Numa democracia, qualquer manifestação, desde que pacífica, tem que ser aceita. Eu me lembro das discussões no Supremo Tribunal Federal quando da Marcha da Maconha, em que as discussões eram exatamente essas. Bom, mas eles estão se manifestando em relação a algo que pode ser um crime. E o que o Supremo Tribunal Federal entendeu naquele momento? Que as manifestações, desde que pacíficas, numa democracia, são aceitas. Então a mesma regra deve valer agora. Deputado, o senhor falou aí das urnas que não são auditáveis, mas as eleições acontecem dessa forma aí há cerca de quase 30 anos, né? Todos os parlamentares que estão aí, presidente, todo mundo foi eleito dessa forma, o senhor inclusive. Qual é o argumento para questionar agora as eleições, sendo que o senhor foi eleito também dessa forma? Não, Cláudia, na verdade o que você está falando é um equívoco, porque o nosso sistema eleitoral ele foi informatizado na década de 90 e desde então sempre se debateu e se discutiu no Congresso Nacional a impressão do voto. Essa não é uma pauta do Felipe, não é uma pauta do Bolsonaro. O primeiro projeto de lei apresentado e aprovado sobre a impressão do voto foi do ex-senador paranaense, o senhor Roberto Requião, que hoje é filiado ao PT. O ex-ministro da Casa Civil do Lula, o José Dirceu, tem um projeto de lei, quando foi deputado federal, para a impressão do voto. Então, a impressão do voto sempre foi algo debatido desde a informatização na década de 90. Independente de partido, essa é uma pauta da democracia. É uma pauta que todos os países democráticos do mundo fizeram e evoluíram nas suas tecnologias. Nós temos urnas chamadas de primeira geração, as urnas em que o voto ele é exclusivamente eletrônico. Os países democráticos, a partir dos anos 2000, através da evolução da ciência, identificaram de que a necessidade da democracia não pode ser dependente exclusivamente do voto eletrônico, de softwares. Então, todos os países democráticos do mundo passaram a utilizar as chamadas urnas de segunda geração, em que o voto ele é eletrônico, mas ele também é impresso caso haja necessidade de recontagem dos votos. Todos os países, com exceção de Brasil, Bangladesh e Butão. Hoje a academia, a ciência, já fala até de urnas de terceira geração. Essas ainda pouco implementadas. Mas
Países como, por exemplo, o Paraguai, implementaram as chamadas urnas de segunda geração. Alguns outros países até retroagiram, voltaram a utilizar cédulas de papel ao longo dos anos 2000. O Brasil, infelizmente, transformou as urnas eletrônicas em objeto sacrossanto, em cláusula pétrea, que não se pode ser questionado. Ninguém aqui está falando de fraude. Houve ou não houve fraude? Isso é impossível saber. Agora, o que nós precisamos fazer é aumentar a nossa segurança, evoluir na nossa tecnologia, passar a utilizar urnas de segunda geração, em que o eleitor ele é fiscal e auditor de seu próprio voto.